Boa noite, pessoal! Shalom Mevorá! A paz a todos os abençoados aí conectados pelo YouTube ou aqui pelo meu Instagram. Sejam todos bem-vindos. O programa Papo Iará está de volta. Nós preparamos um cenário, ainda não está totalmente, vamos dizer assim, pronto, mas nós estamos aqui para transmitir aquele assunto que você gosta, que é acertar o alvo. Chega de ser enganado pelo sistema religioso. Chega de acreditar no que Roma disse, no medo que colocaram em vocês do diabo, das coisas. Calma, nem tudo que reluz é ouro. Então nós vamos hoje entender alguns aspectos, que estão contidos nas Sagradas Letras, no seu contexto original, sobre de fato quem é Hassatan. Pastor, a igreja fala que ele era um querubim ungido, que ele se rebelou contra Deus e teve uma batalha no céu e ele foi expulso e tal e tal. Calma, gente, calma. Vamos analisar texto por texto, dentro do seu contexto, para que a gente não caia aí no engano de uma má interpretação, de um mau entendimento, né? Lógico que esse assunto, ele traz polêmica porque no seu cognitivo, nos seus neurônios, você já fez uma sinapse neural. O que é uma sinapse neural? É aquilo que traz crença. É o que te faz acreditar em alguma coisa. Então você já acredita que Hassatan, ele era um querubim ungido e que ele se rebelou com Deus e foi lançado na terra. Você já acredita nisso. De tanto te contar essa história, a mente não sabe o que é verdade e o que é mentira, ela acreditou. Porém, o que é verdade e mentira? Relacionado às crenças. Nós temos as Sagradas Escrituras, tá bom? Então as Sagradas Escrituras, ela é o parâmetro para definir aquilo que está certo e aquilo que está equivocado, aquilo que está errado, tá? E o tema base hoje é Hassatan era um querubim ungido? E aí, o que você acha? Comenta aqui no meu Instagram, comenta aí no YouTube, Não esqueça de compartilhar. Gente, manda para todo mundo que você conhece esse aviãozinho aqui, convidando eles para estar aqui. E no YouTube, porque, do pessoal do Instagram, deixa eu falar pro pessoal do Instagram. Pessoal do Instagram, daqui a pouco eu vou desconectar. E para você continuar assistindo, você tem que ir lá no YouTube. É só clicar, eu deixei um stories lá com o link. Clica lá e cai lá para dentro da página do YouTube, que aí eu vou responder perguntas, questionamentos, e vai ser hoje um assunto, vai trazer polêmica, eu sei, vai trazer, mas, contudo, entretanto, precisamos fazer com que as pessoas entendam as Sagradas Letras. Estou aqui usando a canequinha aqui do Pastor Robson. Pastor Robson falou assim, não, agora você vai tomar água, café, suco na minha xícara. Então aí, Pastor Robson, está aqui, viu? Ao vivo, para todo mundo ver que eu estou tomando água na sua xícara ungida. Ô, glória! Gente, vamos para o assunto propriamente dito. Satanás, Hassatan, o diabo, quem ele é de verdade? Porque quando a gente para analisar texto fora de contexto, a gente vai cair em alguns erros interpretativos, E vai começar a seguir algumas linhas de pensamentos relacionado a quem? Relacionado ao que Roma disse, o que a igreja A disse, o que a igreja B disse, o que a sinagoga C disse, enfim, o que as pessoas falam. Mas você já leu o que a Escritura diz? Você sabe o que Yeshua falou sobre Hassatan? Você sabe? Você tem esse conhecimento? Então, para a gente começar, olha só, eu quero ler o livro primeiro de Jó. Primeiro livro. Por que o primeiro livro? Foi o primeiro livro a ser escrito. Quem sabia disso? Diga aí, eu sabia. O primeiro livro a ser escrito foi o livro de Jó. E ele foi escrito por Moisés. Eles dão a autoria do livro de Jó a Moisés. Na época que Moisés foi para Midian, ele conheceu esse sábio e ouviu tudo que Deus fez, então relatou o livro de Jó. E no livro de Jó, eu quero ler para vocês aqui a passagem que fala sobre Hassatan, tá?
só para vocês entender esse tema um pouco mais aí, de uma forma mais abrangente. Vamos lá. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Iof, ou Jó. Este homem era irrepreensível e reto. Ele temia a Deus e se afastava do mal. 7 filhos e 3 filhas nasceram a ele, possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 parelhas de bois, 500 jumentos e também um grande número de servos, de maneira que era um homem mais rico do Oriente. Olha só, então era um homem, vamos dizer assim hoje, poderoso, né? É um homem com bastante posse, bastante filhos, bastante propriedade, é um homem rico, poderoso. E olha só, temia ao Senhor e era reto ao Senhor. E aí o que acontece, né, na história de Jó? Olha só, verso 6 eu quero ler para vocês, versículo 6. Aconteceu um dia, quando os filhos de Deus vieram servir a Adonai, no meio deles veio o adversário, que do hebraico se chama Satã. Então, essa palavra adversário, no contexto original, no hebraico, ela se chama Satã, tá? Então, no meio deles apareceu Satã, ou como a igreja conhece, Satanás. Adonai perguntou a Satanás, de onde está vindo? E o adversário, Satã, respondeu a Adonai, de rodear a terra, vaguear por aqui e por ali. Então Adonai perguntou a Satã, ao adversário, você reparou no meu servo Jó? Pois não há ninguém como ele na terra, um homem irrepreensível e reto que teme a Deus e se afasta do mal. Satã respondeu a Adonai, por sua causa, respondeu Adonai, é por nada que Jó teme a Deus? Fez um questionamento, é por nada que ele te teme? Não, tem um motivo, né? Tu cercaste ele de bênçãos. Olha só, colocou um protetor em torno dele, no original assim, em sua casa, em todas as coisas que ele tem. Faze prosperar o trabalho dele, e seu rebanho multiplica-se ao longo de toda a terra. Se tu, porém, estenderes a mão, se tu, porém, Satã falou para o Eterno, para Adonai, se tu, porém, estender a tua mão e tocares em tudo que ele possui, sem dúvida, ele te amaldiçoará em tua face. Adonai disse ao Satanás, eis aqui, tudo que ele tem está em suas mãos, mas você não deve encostar um dedo nele. O adversário se foi da presença de Adonai. Agora eu quero falar algo para vocês muito importante, meus irmãos. Presta atenção. Se a história de que Satã era um querubim ungido, que estava lá no meio das pedras preciosas, que nós já vamos ler esses versículos que os profetas falaram, Ezequiel e Isaías. Nós vamos ler esses dois temas, de Isaías e de Ezequiel. Fique aí até o final. Se de fato ele era um querubim ungido e ele foi expulso, o que ele está fazendo na presença de Adonai? O que ele está fazendo aqui na presença de Adonai? Como que ele se apresenta na presença de Adonai, se de fato ele foi expulso de lá? Então, olha que interessante, Satã, o adversário, ele tem esse nome pela função que ele exerce. Todo ser que o Eterno criou, todo ser cumpre um propósito na terra. Todo ser, todo animal, todo ser angelical, todas as forças que ele criou, tudo cumpre um propósito. O único que não quer cumprir propósito é o evangélico, às vezes. O evangélico, ele não quer cumprir propósito. O evangélico, ele quer tudo de mão beijada, e se não fizer do jeito que ele quer, do jeito que ele gosta, do jeito que ele pensa, ele esperneia, ele grita, seu herege, seu maluco, seu endemoniado. Entendeu? Se não for do jeito deles, complica a nossa situação. Então, diga assim, não serei mais evangélico. Porque evangélico é uma classe de pessoas que servem a Deus, tá bom? Mas é uma classe bem ruim. Seja um nazarinho, um seguidor do Nazareno, seja, um cristão, mas não seja um evangélico, tá bom, meus irmãos? Então, olha só, todo ser, ele cumpre um propósito. E se ele cumpre
um propósito, Ra-Satã foi criado por quem? Quem o criou? E para qual finalidade ele foi criado? Veja que quando Ra-Satã, primeiro texto que nós estamos lendo, hein? De Jó, capítulo 1. Então, veja que quando Ra-Satã, ele se aproxima do Eterno, como os outros estavam se aproximando, né? Eles estavam ali se apresentando diante do Eterno para fazer o serviço ao Eterno, Ra-Satã também. Por quê? Porque ele trabalha para o Eterno. Ele trabalha para o Eterno. Olha a fala de Ra-Satã para Adonai. Se tu colocar a mão em Jó, ele vai te amaldiçoar, ele vai blasfemar contra você, ele vai, enfim, te rejeitar, né? Aí, olha o que o Eterno falou. Pode ir lá colocar a mão. Peraí. Ra-Satã falou para o Eterno colocar a mão. Só que nós sabemos que tudo que Deus vai fazer, ele não precisa pôr a mão. Ele criou poderes para isso fazer. Entende? Porque Deus é espírito. Deus é espírito. E ele criou os poderes que ele constituiu sobre os céus e a terra e tudo que nele há. Ele constituiu esses poderes para o desígnio da sua vontade. Então Deus não precisa pôr a mão para fazer, haja e ouve. Né? Através do poder da palavra que ele constituiu, as coisas se fazem, as coisas se criam. Entendeu? Através do poder da palavra. Ele não precisa pôr a mão. Como que Ra-Satã fala? Se o Senhor colocar as suas mãos e tocar nele, ele vai blasfemar contra ti. Então aqui a gente já abre um nível de pensamento. Ra-Satã é uma mão de Deus também? Peraí. Ra-Satã, ele funciona como um braço de Deus? Por que eu falo isso, gente? Calma, entenda o raciocínio. Porque se Ra-Satã pediu para o Eterno tocar em Jó, nos negócios que ele estava sendo abençoado, como nos filhos, no gado, na prosperidade, né? Toca nessas coisas que o Senhor cercou ele de bênção, toca nisso que você vai ver que ele vai te amaldiçoar. O que o Eterno falou para Ra-Satã? Vai lá. Porque Ra-Satã, ele é um anjo criado para um desígnio, para uma finalidade, que é o quê? Apertar o homem. Se opor ao homem, resistência ao homem, desviar o homem do seu propósito, do seu ideal. Entendeu? Esta é a finalidade, para que o homem exerça o poder de escolher se quer o bem, se quer o mal, se quer a bênção, se quer a maldição. Então, o Eterno, pensando em dar liberdade de escolha ao ser humano, ele teve que criar poderes, tanto poderes maravilhosos, quanto os poderes, vamos dizer assim, destrutivos. Ah, eu não acredito nisso. O meu Deus não, o meu Deus é bom, o meu Deus não cria nada de ruim, o meu Deus vai criar tudo isso que é ruim, ele não cria. Então você nunca leu o que o Eterno fez quando criou todas as coisas. Você nunca leu. E você precisa ler o livro de Isaías 45, coloca aí, ó. Isaías 45, no verso 7 em diante. Quer que eu leia para vocês? Eu vou ler, tá bom? Tudo que a gente falar aqui, vamos ler. Ó, livro de Isaías 45 a partir do verso 7. Eu sou Adonai e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Quem criou as trevas? Quem criou as trevas? Promovo o bem e crio a desgraça. Esse promovo o bem é Ose Shalom. Tem até um louvor que eu coloco aí nos meus extras de vez em quando. Ose Shalom Biromá. Ose Shalom. Ose Shalom é eu crio a paz. Ele faz a paz. Ele, na verdade, esse Ose é de fazer. Ele faz a paz. Mas também ele cria o mal. Uvraheha. Uvorreha.
né, que é criar essa desgraça, esse mal. Ele criou. Aqui, ó, Isaías 45, verso 7. Ose shalom, uvorreha. É isso. Ose shalom, uvorreha. Eu faço a paz e eu crio também o mal. Todo mundo sabe que Ra no hebraico é de coisa má. Lashon hará, língua má. Yetzer hará, a má inclinação. Então, olha o que ele fala aqui, ó, em Isaías 45, verso 7, que ele é Adonai e não há outro. Ele forma a luz e cria as trevas. Ele faz a paz e também o mal. Opa! Eu, Adonai, faço tudo isso. Meu Deus não ia criar um ser para apertar o ser humano. Gente, se você lesse de verdade, na íntegra, como está escrito nas escrituras, você entenderia muito bem. Mas não, você lê e a sua mente te gera, parece que uma fantasia cósmica, e você entra num transe, parece. Poxa, primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Satanás, o adversário de Deus, é assim que está escrito? Não. Satanás, o vosso adversário. Ele é teu adversário, ele não é de Deus, porque de Deus ele é um servo. Ele é um ser criado com propósito. E olha só, mesmo sabendo o desígnio final dele, mesmo Ra-Satã, sabendo o desígnio final dele, ele exerce o papel para o qual foi formado. Todo ser que Deus criou exerce o papel para o qual foi designado. Todo ser. O único que não exerce é o ser humano. Por conta da escolha, você tem a liberdade de escolher se você quer o bem, se você quer o mal, se você quer a bênção, se você quer a maldição. O que você quer para a tua vida. Entendeu? Então nós temos que tomar cuidado para não cair, né, nessas pregações que está tendo aí hoje em dia, que fica fazendo você ter medo, fica colocando medo em você, porque a igreja ela fez isso, a igreja romana. A igreja colocou medo do inferno, medo do diabo, medo dos demônios, que eu vou falar quem são os demônios. Né? A igreja ficou colocando medo de tudo isso daí. Só que olha só, quem cumpre mandamento, quem tem os méritos de Yeshua na vida dele, o testemunho de Yeshua, vai ter medo do quê? A Bíblia fala, o amor verdadeiro lança fora o medo. Do que a gente vai ter medo? Ah, mas se fizerem uma bruxaria, uma magia negra, se entrarem nesse campo aí contra a tua vida, pastor. Gente, já colocaram na frente da nossa congregação um boneco de voodoo, todo cheio de agulha com o meu nome. Já colocaram. Já colocaram vários pratos, trabalhos feitos para nos destruir. Só que há uma palavra, contra Israel não há encantamento, não há feitiçaria. Só há uma maneira das trevas atuar e destruir o homem. Destruir o homem. Só existe uma maneira que eu vou falar qual é daqui a pouco. Só existe uma maneira. Então você precisa, de uma certa forma, dar abertura para que esse ser invada a tua vida e te arrebente. Ou ele vem por uma ordem de Hashem, ou ele vem por uma abertura que você dá. Só que aí nós vamos entender isso daí. Então no livro de Jó, nós entendemos o quê? Satanás ele vai lá executar um plano que é se opor aos benefícios que Jó está tendo. Vai ser o adversário de Jó. Vai tentar fazer Jó desviar do propósito de servir a Deus. Esse é o papel fundamental de Ra-Satã. Fazer com que o homem se desvie da escolha a Deus, apresentando a ele outras oportunidades, vamos dizer assim. Relacionado sempre a vaidades. Relacionado sempre aos desejos humanos. Rav Shaul vai falar assim, ó, vocês são atraídos pelas suas próprias concupiscências. Então quem chama o mal para a sua vida é você mesmo. Ele está ali. Ele tem uma serventia para Deus? Tem. Ser adversário do homem. Fazer com que o homem se desvie do propósito. Aperfeiçoar o homem. É uma ferramenta de justiça? É uma ferramenta de justiça. Nas mãos do Eterno. E aí, você tem que entender o seguinte, peraí, como que ele vai atuar na minha vida? De que maneira que esse ser que o Eterno criou, entendeu? Que promove a desgraça, que promove o mal, ele promove.
Só que quem criou foi o Eterno. Ó. Nós acabamos de ler Isaías 45, verso 7. Eu crio as luzes e as trevas. Você shalom, o bem, o vorrerá. E eu faço o mal. Eu crio o mal. E aí? Nós temos que entender esses aspectos. O Eterno criou todas as coisas para um desígnio. E aí, por que que o homem às vezes é cometido, né, de demônios, de entidades? Quando que essas entidades, quando que essas forças atuam na vida do homem? Quando? Quando este está sendo levado pelas suas vaidades, pelas suas concupiscências, pelos seus desejos. Quando ele está num caminho errado do Eterno. Aí o Eterno promove para que, de fato, a pessoa, sendo de alguma forma maltratada pelo inimigo, se converta. E olha que interessante, isso é tão verdade que Rav Shaul vai falar sobre isso. Quando uma pessoa está na fé, e essa pessoa que está na fé, se eu não me engano, é carta dos Coríntios, né? 1 Coríntios capítulo 5. E ela começa a cometer vários desvios da fé e tal, não sei o quê. Satanás fala assim, ó, põe para fora esse Nico, entrega a alma dele a Ra-Satã, para que, de alguma forma, ele sendo esbofeteado por Ra-Satã, ó, que Rav Shaul fala, o apóstolo Paulo, ele sendo esbofeteado por Ra-Satã, ele se arrependa, então ele volte e haja salvação. Então até o aperto de Satanás pode promover salvação. Como? Como que o aperto de Satanás pode promover Ra-Satã? Deixa eu te falar, antes de você se converter, tinha trevas na sua vida? Antes de você se converter, pensa aí. Tinha trevas, tinha bebida, tinha drogas, tinha prostituição? O que tinha na tua vida? E pode ter certeza que aquilo que você mais executava como pecado era o que você mais gostava de fazer. Então, quem estava por trás de toda essa influência te colocando em desvio ao caminho do Eterno? Quem que era a influência? Ra-Satã. Só que, por ele ter sido tanta influência na tua vida e te feito padecer, qual o caminho que você escolheu? O caminho da salvação. Então o Eterno sabe trabalhar. Ele cria todas as coisas para o seu propósito final. E no propósito final, nós sabemos que Ra-Satã vai sair de cena, vai ser aprisionado e tal. Vai sair de cena. E ele já sabe disso. Ele sabe os desígnios do Eterno. Né? Ele não sabe tudo que o Eterno vai fazer porque ele não é onisciente. Mas o plano que tem para ele, ele sabe e ele executa. Quando ele se apresenta diante do Eterno ali no livro de Jó, ele está se apresentando como os outros servos estão. E aí o Eterno fala com ele, não é ele que fala com o Eterno, gente. É o Eterno que fala com ele. Ra-Satã, tá vendo meu servo Jó? Como ele é fiel, como ele é uma bênção. Aí Ra-Satã falou assim, mas também, chefe, é tipo assim, Adonai, né? Senhor, Adonai, o Senhor cercou ele de bênção. O Senhor cercou ele de coisas maravilhosas. Não tem como uma pessoa que está cercada de coisas maravilhosas te amaldiçoar. Agora, toca no que ele tem. Aí, que o Eterno falou? Vai lá e pode tocar. Só não toca na vida dele. E Satanás foi mais obediente do que você, querido. Porque ele fez exatamente o que Deus ordenou. Você não faz exatamente o que Deus ordenou. Você duvida, você desconfia, você não exerce seu ministério. Quando exerce é meia boca. Quando é para ajudar na obra de Tzedakah, você não faz. Quando é para dizimar, você fala que é a lei. Mas quando a lei te convém, você quer que é a lei do ressarcimento. Quando alguém bate no teu carro, você quer que a pessoa pague. Enfim, a pessoa só vive pelo seu bel prazer. Então, quem atua na vida dela? Quem atua na vida dessa pessoa? Quando esta pessoa, olha só, ela trabalha no seu bel prazer, debaixo das suas vaidades, das suas mentiras, do seu egoísmo, essa pessoa tem um pai. E aí o interessante é que na passagem que Yeshua vai falar sobre Ra-Satã, ele vai usar João capítulo 8. João capítulo 8. Vai lá e lê, por favor. Não vai dar pra gente ler tudo, mas eu estou falando o versículo aqui para você ir lá. Anota aí. Porque você sabe que no Papo Yará tem que anotar. Tem que fazer as suas marcações, tem que pesquisar, tem que estudar para ver se é isso mesmo. Então a ideia que o cristianismo, que veio de Roma, tem de Ra-Satã é uma ideia distorcida. Dentro de toda a comunidade judaica, dentro dos filhos de Israel, a ideia de Ra-Satã é um ser criado para um propósito, para uma finalidade.
E ele se opõe mesmo ao caminho do homem, para que o homem, de fato, né, sendo de alguma forma esbofeteado por essas forças, escolha servir a Hashem. E encontre a paz, o alívio, enfim. Vamos continuar. Vocês estão conseguindo entender? Estão conseguindo entender? Estão conseguindo entender, gente? Essa live é poderosa. Poderosa. Aí, exatamente aqui, ó, tem um comentário aqui. Gente, eu vou pedir para vocês aqui do Instagram ir lá pro YouTube, tá bom? Eu vou fechar aqui, você vai lá pro YouTube e clica lá, tem no Stories aqui o link, clica lá, para eu ficar olhando só para uma câmera e ver os comentários aqui de vocês e interagir com vocês. Aí fica melhor, tá bom? Vamos para lá, Deus abençoe. Pessoal, vamos continuar. Olha só, deixa eu só conectar aqui com vocês aqui no link, para eu ouvir o que vocês, na verdade, ler, né? O que vocês vão falar. Aí, deixa eu só diminuir aqui o volume. Maravilha. Vou colocar aqui, para eu ver os comentários. Deus abençoe a todos que estão conectados, tá? Então vamos continuar. No evangelho ali de João e Al-Ronan, no capítulo 8, Yeshua vai falar quem é Hassatã. E eu vou aproveitar para ler, vai. Vou aproveitar para ler. Falei que não ia ler não, mas eu vou aproveitar para ler. E Al-Ronan, João 8, verso 44. Ó, vocês, falou para os judeus até, hein, irmão? Se falou para os judeus, eu imagino para os evangélicos. Vocês pertencem ao pai de vocês, Satã. Ó, e desejam realizar os desejos dele. Olha só, por que Satã se torna pai das pessoas? Por quê? Porque primeiro, Yeshua fala, você faz os desejos que é dele. Você comete os desejos que é de Satã. Entende isso? Agora, olha que interessante, vem aqui comigo, ó. Presta atenção. Vamos continuar. Desde o princípio, ó, desde o princípio ele foi um homicida e não se apegou à verdade. Desde o princípio. Com esta fala do nosso Messias Yeshua, eu já quebro a ideia de que ele era um querubim ungido e ele se rebelou. Não. Desde o princípio, ele foi criado com o propósito de ser o quê? O assassino, o homicida. Por que homicida? Porque ele se coloca contra o eterno. Entende isso? Ele se põe contra o eterno. Então, perdão, contra o eterno não, contra o homem, desculpa. Ele se põe ali contra o homem, ele é o opositor. Por isso ele carrega esse nome Satã. Tudo bem? Então presta atenção. Desde o princípio ele foi um homicida e nunca se apegou à verdade, porque não há verdade nele. Ele não é o portador da verdade, o portador da verdade é Yeshua. Satã, não, com ele é na mentira, com ele é nas vaidades, com ele é nas concupiscências carnal, é nisso que ele trabalha. É exatamente o que Yeshua está falando para os judeus, né? Que a vaidade daquele povo, a forma que eles estavam vivendo na mentira da religiosidade, no engano da religião, porque Yeshua bateu muito sobre esses aspectos de viver algo mentiroso dentro do contexto religioso. Ele bateu muito sobre isso, sobre o sistema religioso, né? Ele falou, vocês têm por pai o diabo, porque vocês querem satisfazer os seus desejos. Ele foi desde o princípio, ou seja, desde o primeiro momento que ele foi criado como um homicida e como o pai da mentira. E Yeshua fala que ele é o pai da mentira. Então quem mente é filho de quem? Quem vive na mentira, no engano, na heresia, no paganismo. Entende isso? Porque nele não há verdade. Em quem há verdade? Em Yeshua. Aini Hadel, eu sou o caminho. Em Yeshua é o caminho que expressa a verdade, que te conecta à vida. Ele é. Agora, Satã não. Satã ele é uma outra figura que exerce um outro papel.
Então, dependendo das suas ações, ou você está do lado de Yeshua, ou você está do lado de Hassatan. É isso que Yeshua está falando aqui. Então, na fala de Yeshua sobre Hassatan, olha o que ele fala, que ele foi desde o princípio. E por que então, pastor, que a igreja, ela tem essa ideia aí de que Hassatan era um querubim ungido? Por má interpretação. Má interpretação do quê? Vamos lá. Abra comigo aí Isaías. Uma má interpretação. Isaías, profeta Isaías, 14. Abra aí, profeta Isaías 14. No verso 12 em diante. Isaías 12, 14 e 12. Yeshayahu 14, verso 12. Abra aí. Vamos lá. Olha a interpretação errada, o que acontece. Todos abriram aí? Maravilha. Ou anota. Como você caiu dos céus, estrela da manhã, filho da alvorada. Como você foi derrubado ao chão, conquistador das nações? Você pensava consigo mesmo, escalarei os céus, elevarei o meu trono acima das estrelas de Deus, e me sentarei no monte da assembleia ao longe, no norte. Subirei além dos cumes das nuvens e me tornarei como o Altíssimo. Presta atenção nisso. As pessoas atribuem isso, esta fala, a Hassatan. Mas não está falando Hassatan. Está aqui, ó, estrela da manhã. Estrela da manhã é o Lúcifer, que mudou de nome. Ele era um anjo de luz e ele se transformou em trevas. Eu já acreditei nisso, acredita? Quando eu era evangélico, eu também já fui evangélico. Eu acreditava nisso, meus irmãos. Aqui, estrela da manhã no hebraico é Halel, que é louvemos. Esse Halel, ele está falando sobre um ato de luz. E aqui é uma forma de metáfora de falar estrela da manhã. É aquela primeira estrela que aparece na alvorada. Sabe? Aquela que é mais brilhante, aquela que você vê logo de manhã, a primeira estrela que aparece. Entendeu? Tá falando disso, é uma metáfora, né? E a palavra que aparece aqui não é de jeito nenhum Lúcifer, é Hillel, né? Que veio de Hallel, de aleluia, de louvemos, perdão. Filho da alvorada, ó que eu falei, quando o sol nasce, logo que amanhece. Ó, Hillel no hebraico, Ben Shahar. Já viu o serviço de Shaharit, Shabbat? É o serviço da manhã. A oração de Shaharit é o serviço da manhã. Então está falando logo, como uma metáfora, como você caiu dos céus, Hillel, filho da alvorada, você era aquela luz, era um brilho, era como o primeiro brilho da alvorada. Mas está falando de Hassatan? Não. O problema é que tiraram isso daqui dentro de um contexto. De quem está falando? Vai lá para o começo do capítulo. Você não pode tirar um versículo do capítulo, não pode. Para quem que o profeta está falando? A palavra está sendo designada a quem? A Hassatan? A Lúcifer? Não. Olha aqui, ó, volta ao capítulo, leia o capítulo. Por que você só lê o versículo? Leia o capítulo 14. Pois Adonai terá compaixão de Jacó, uma vez mais ele escolherá Israel e reorganizará em sua terra, onde os estrangeiros se juntarão. Vai lendo, ó. Os povos tomarão, acompanharão, tal. Vai lendo para você ver de quem está falando. Vai lendo, ó. Os povos o tomarão e acompanharão na sua terra natal. E a casa de Israel os possuirão na terra de Adonai como escravos e escravas. Eles serão seus captadores, cativos e regenerarão seus opressores. Então, quando Adonai der a vocês o descanso dos seus sofrimentos, das tribulações, do trabalho duro que foi imposto a vocês, vocês irão cantar essa canção insultuosa contra o rei da Babilônia. Eita! Contra quem? Rei da Babilônia. Então está falando de uma forma metáfora, porque os profetas usavam essa forma linguística para expressar a vontade de Deus, assim como Yeshua usava também as parábolas e outras formas linguísticas
para expressar a vontade de Deus, para revelar o Malohot Hashamai, os profetas cansaram de usar palavras como metáfora. Entende o que é uma metáfora? Está falando para uma pessoa que era elevadíssima, que era como uma luz da manhã. Quem era esse camarada? Aqui, ó, rei da Babilônia. Aí os caras falam, não, mas então, o profeta Ezequiel, o profeta olha aqui, ó. Vamos a partir do versículo 13. Você pôs o selo sobre a perfeição. Era cheio de sabedoria e perfeito em beleza. Estava no Éden, o jardim de Deus, coberto com todos os tipos de pedras preciosas. Sardônio, topázio, diamante, berílio, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda. Seus pentes e joias eram feitos de ouro, preparados no dia em que você foi criado. Você era um querubim, que protegia uma grande região. Coloquei no santo monte de Deus, você ia vindo entre pedras de fogo, era perfeito em seus caminhos, desde o dia em que foi criado. Desde o dia em que foi criado. Peraí, Yeshua falou que Satanás, desde o princípio, ele é homicida. Não é a mesma pessoa. Não é. Aqui, ó. Era perfeito em seus caminhos, desde o dia que foi criado. Esse daqui era perfeito. Desde o dia que foi criado, desde o princípio. Rassatã, que Jesus falou, não, ele é homicida desde o princípio. Quem que você acredita? Você acredita em Rassatã ou você acredita em Yeshua, que falou Rassatã, ele foi projetado para aquilo desde o princípio? Ou você acredita no que Roma falou? Que ele era um querubim ungido e que ele se transformou num Satanás, porque se rebelou contra Deus. Baboseira, gente. Para quem que está falando essa metáfora? Que era como um querubim. Era um querubim ungido, protegia uma grande região, coloquei num santo monte de Deus, você ia vindo entre pedras de fogo, era perfeito em seus caminhos, desde o dia que foi criado, até a justiça foi encontrada em você. Quando o seu comércio cresceu, qual o comércio? Qual é o comércio do Satanás? O que ele vende? Sabonete ungido? Vassoura ungido? Será que esse é o comércio do Satanás? Eu acho que é esse, irmão. Comércio do Satanás, vende óleo ungido, vende... Está errado. Vamos ver o começo do capítulo, para quem está sendo direcionada a fala do profeta Ezequiel. Veio a mim a palavra de Adonai. Ser humano, diga ao príncipe de Tiro. Quem que é o príncipe de Tiro? O rei de Tiro. Era esse camarada, que era elevado, que era como um querubim. Existe uma metáfora, todos os profetas usavam essa forma linguística para falar das qualidades ou defeitos de pessoas. Porque ou Yeshua errou, falando que ele desde o princípio era homicida, ou aqui os profetas erraram. Ou são coisas distintas, que é o que eu acredito, tem nada a ver. Está falando de Satanás aqui não, está falando de Lúcifer aqui não, os profetas não estão falando. O profeta Isaías está falando do rei da Babilônia, o profeta Ezequiel está falando do rei de Tiro. E Yeshua falou sobre Satã, aparece lá, Satã, ele foi homicida desde o princípio, nele não havia verdade. Então, para com essa ideia mirabolante que colocaram na sua cabeça, de que Rassatã se rebelou contra Deus. Aí eles vão pegar o livro de Judas para falar que ele se rebelou lá no começo. Irmão, presta atenção. Né? O livro de Revelações de Apocalipse para falar do começo. Não, o livro das Revelações é para falar das coisas finais, não das coisas do começo, das coisas finais. Aí pega lá o livro de Apocalipse 14, se eu não me engano, né, para falar ali, 1/3 das estrelas e tal, não sei o que, da rebelião e tal. E eles colocam todas essas palavras, juntam nessas profecias aqui de Isaías 14, na profecia de Ezequiel, pega Apocalipse, faz uma salada só e fala aí, era Lúcifer se transformou em Satanás. Não, o nosso Messias falou, ele foi projetado para ser homicida desde o princípio, para se opor ao homem. Ele é o pai da mentira, nele não tem verdade. Então ele atua de que maneira na vida do homem? Fazendo com que o homem sofra por suas escolhas carnais. O homem sofrendo por suas escolhas carnais, ele tem a opção de parar de sofrer. Qual é o parar de sofrer?
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça. A forma de parar de sofrer é o caminho da techuvá verdadeira, esse daqui, ó. O caminho de retornar a Deus. Você se afastou? Retorne a Deus, corrigindo os erros da sua vida. Como que eu corrijo os erros da minha vida? Agora praticando Torá, praticando os mandamentos. E aí sim, eu começo a adquirir méritos. Que méritos são esses? Méritos de praticar os mandamentos. Galardão. Satanás não vai atuar em quem pratica mandamento, ele vai atuar em quem descumpre. Em quem está, de alguma maneira, sendo ali colocado como um propósito, como que eu posso dizer isso? Num tribunal de Deus, que o caso de Jó é um caso específico para demonstrar um tribunal de Deus, né? Que o Eterno ali ordena que Satanás toque, o Eterno ordena que Satanás toque. Tá fazendo sentido para você? Satanás vai lá e executa só a missão que o Eterno deu. E mesmo assim, o que acontece na história de Jó? Ele é destruído? Não. Ele perde alguns bens. Mas o porquê que isso está acontecendo na história dele? Para provar que ele é fiel, mesmo sem ter nada. Ele continua fiel, mesmo sem ter os bens, os filhos, nada. Ele continua fiel ao Senhor. Então o livro de Jó é só para demonstrar isso. E um tribunal de Deus, onde tem um acusador, né? Que vai vir a figura de Hassatã, que vai também fazer esse papel do acusador, né? Que é chamado agora diabo, o acusador. Então, eu gostaria muito que vocês entendessem esses aspectos. Eu sei que é difícil, mano, porque por muitos anos pregaram algo para você. Pastor, então, mas não existe demônios, não existe nada disso? Existe. Existe uma classificação de entidades, né? Chamado Mazikim no hebraico. Mazikim no hebraico, né? Foi conhecido como os demônios. Qual o objetivo? Causar prejuízo. Eles foram projetados por Deus para causar prejuízo? Sim. Na vida do homem? Sim. Mas Deus não pode fazer isso. Como não? Ele é Deus, ele faz o que ele quer. Ele é todo poderoso, ele criou o bem e o mal. Ele criou a Shalom e criou também a desgraça, o mal. Entendeu? Ele criou tudo, ele é Deus. Eu fiz todas essas coisas, eu sou Adonai. Ele é. Entendeu? Mas para que ele criou? Para um propósito. Vou dar um exemplo. Por que as entidades atuam na vida das pessoas? Pega uma pessoa que tem uma casa toda bagunçada, não lava a louça, não limpa a casa, é uma desordem, é tudo desorganizado, ali tem o caos, tem a presença das trevas. Você entra, você não sabe se é cozinha, se é sala, o que é, aquela louça cheia de pia, tudo sujo, é tudo imundo. Vive, parece que tem os maziquinhos, uma força de poder destrutivo que atua quando a situação está assim. Já viu? Quer ver agora vocês me darem ouvido? Eita, não é nem essa palavra, mas é quase isso. Olha só, vocês vão dar crédito agora no que eu vou falar. Já viu aqueles filmes que as casas são meio abandonadas, as casas são assoladas, paredes zoadas, pichada, tudo bagunçado? E aí tem aquelas manifestações de entidades? Por que que toda vez que vai ter tipo uma casa mal assombrada, caindo aos pedaços, toda pichada, vai ter essas aparições? Hospital, aqueles hospital abandonado, hospício. Por que que vai ter essa figura das entidades? Agora vocês vão me dar crédito. Por quê? Porque eles atuam nisso. Eles atuam para trazer prejuízo. E qual é o lugar da habitação deles? Lugar onde tem escuridão, onde tem trevas, onde tem caos, onde tem desordem, onde tem bagunça, onde tem prostituição, onde tem lascívia, onde tem mentira, onde tem engano. Então eles trabalham nesse propósito. Para quê? Para maltratar a vida do homem? Porque o homem já está nessa situação. Então quando o homem se coloca nessa situação, só existe uma maneira dele sair ali, se o sofrimento dele for muito. Vou dar um exemplo. E esse exemplo vem até como uma ferramenta de coach. Já ouviu falar do elefante do circo? O que é o elefante do circo? Ele vai sendo criado para ficar com aquela bola de ferro no pé e amarrado num toquinho só. Só que quando ele é criança, ele é amarrado com uma bola de ferro e preso num tronco mesmo. Porque ele tenta sair, aquele negócio amarrado no pé não sai. Tenta sair, não consegue. Tenta sair, não consegue. Tenta sair, não consegue, ficar preso.
Ele vai crescendo, 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 crescendo com aquela bola no pé. O que que ele entende? Todas as vezes que eu tenho algo no meu pé, não adianta eu tentar fugir que eu não vou conseguir. Então, aquele elefante de circo, quando ele vai apresentado no circo, coloca uma bola no pé dele, uma corrente no pé dele, e coloca um toquinho desse tamanho, você já viu? E como que aquele toco desse tamanho segura um elefante? O que segura o elefante? O que segura foi o treinamento que ele teve. Na mente do elefante, ele não consegue sair porque tem um negócio no pé dele. Ele tentou várias vezes, quando ele era pequeno, criou uma crença. Isso é criar uma crença. O animal também cria. Então ele não consegue sair. Agora, deixa eu te perguntar. Mesmo o elefante com aquela tornozeleira, com aquela corrente de ferro no pé, se o circo pega fogo, ele sai daquela situação, sim ou não? Ele sai. Por quê? Porque entra um outro instinto no animal, que é sobrevivência. E ele vai querer viver. Então ele vai sair, mesmo tendo a bola. Entende isso? Agora vamos transferir isso daí para o lado espiritual. Os maziquinhos, demônios, atuam na vida das pessoas, maltratando as pessoas, atuam. Porque elas dão legalidade. Porque elas vivem numa vida de caos. Porque elas vivem numa vida de bebedice. Porque elas vivem numa vida de adultério. Uma vida de prostituição. Então eles têm legalidade para atuar. Eles atuam nisso. A força deles é para prender as pessoas nisso. Maltratar as pessoas nisso. Chega um certo ponto da vida da pessoa que ela não aguenta mais. É como pegou fogo. O circo pegou fogo. O que que a pessoa vai fazer? Vai procurar ajuda. E para onde que elas correm? Para os braços do Pai. Então até esses maziquins que atuam dessa forma, contribuem para que as pessoas de alguma maneira saiam dessa zona de sofrimento e encontrem a paz, o Oseh Shalom, no eterno, através dos méritos de Yeshua. Estão conseguindo entender? Tudo foi criado para uma finalidade. Todo ser foi projetado para uma finalidade. Não existe falar que Hassatan é opositor de Deus. Ele não é. Ele é servo de Deus. Ele trabalha para Deus. Ele é o opositor do homem, para fazer com que o homem faça escolhas certas. Porque todas as vezes que o homem fizer escolhas erradas, ele será a ferramenta de punição. E junto com os maziquim trará sofrimento para o homem pelas escolhas erradas que ele fez. A conta sempre fecha. A conta sempre fecha. Deus, ele é justo. Não se deixe escarnecer. O que o homem semear, isso colherá. Então Deus colocou as ferramentas dele para que o homem colha segundo o que ele plantar. Tá fazendo sentido agora para você? Eu creio que você está entendendo. Deixa eu ver aqui se vocês fizeram algumas perguntas, questionamentos. Tá bom? Vou dar uma olhada aqui rapidamente. Tanto que Deuteronômio 28, as bênçãos, obedecer às maldições, obedecer. É isso aí. Pergunta ao pastor por que Deus criou a terra e nos colocou aqui para ser julgado. Obrigado, Tiago Lopes. Deus, ele criou a terra não para nós sermos julgados. Ele criou a terra para que o homem desfrutasse de todo o benefício da criação. Só que dentro de tudo que Deus criou, ele estabeleceu limites. Assim como há limite entre uma estrela e outra, entre um sol e a lua, tudo tem um limite. Então o Eterno deu ali leis. Mesmo estando no jardim, o Eterno revelou a sua instrução para o homem. O homem recebe esses julgamentos pelas ações que eles escolhem. Se você escolher agir de maneira boa, terá um bom julgamento. Se você escolher agir de maneira ruim, terá um mau julgamento. Mas a terra não foi projetada para trazer julgamento ao homem, não. Para o homem desfrutar de todo o benefício obedecendo ao Eterno. Esse é o propósito. Só que o Eterno sabe de todas as coisas. Ele é onisciente. Então ele criou as ferramentas de correção dos desvios dos homens. Só que se o homem não se corrigir, o salário do pecado é a morte definitiva. Se ele não se corrigir, ele tem uma oportunidade. Por isso que tem a Teshuvá, o caminho do arrependimento. Ele pode se arrepender, se ele quiser corrigir os seus atos. Se ele não quiser corrigir os seus atos, tudo certo. Todo mundo dará contas de si mesmo. Entendeu? Difícil entender para nós que vivemos no cristianismo a vida inteira. É difícil. Shalom, mestre. Grande abraço do Gui de Curitiba. Shalom, meu amado. Amém, meu pastor. Deixa eu ver se alguém perguntou mais alguma. Faça a sua pergunta, querido. Meu Deus, é muito forte. Também já fui evangélica. Ai, ai, ai.
Vamos ver aqui se tem mais alguma pergunta. No final. Hã? No final tem duas perguntas. Pouco a pouco. Pastor, por onde os shedins agem? Pela alma, espírito ou físico, assolando o homem? As janelas de toda abertura no campo espiritual, né, as janelas disso, são os nossos sentidos. Os nossos sentidos. O que você enxerga, o que você fala, o que você ouve, o que você toca, o caminho que você anda, o seu órgão genital. São as aberturas para o alimento da alma. Por isso que o tzitzit, ele tem ali as amarrações, né, 5 nós, e são nós duplo, 5 nós duplo, que representa a Torá, os 5 nós. Nós já sabemos disso, tá bom? Mas por que ele é duplo? Porque tem que ser uma força duplicada, para quê? Para amarrar os 8 fios. Esse 8 fios do tzitzit representa essas janelas, por onde entra o pecado no homem. Os olhos, o ouvido, o nariz, a boca, as mãos, os pés, o órgão genital, entendeu? Então, essas 8 janelas, elas têm que ser amarradas. Qual é a força duplicada de Deus que amarra as minhas más inclinações, impedindo os shedins, né, as entidades, de entrar na minha vida? A Torá. Então a Torá, ela amarra as minhas más inclinações, porque eu não vou cometer pecado, né? Ela é uma força duplicada. Então ela vem me amarrando as minhas más inclinações por onde entra a sujeira espiritual na minha vida, e aí sim, essas entidades, tanto shedins, os maziquins, não têm acesso à minha vida. Por isso que tem a palavra, contra Israel não há encantamento. Enquanto você pratica a Torá, as trevas podem fazer o que quiser. Ela não vai destruir a tua vida. Porque o poder destrutivo é o poder para aqueles que se desviaram, para aqueles que se afastaram, né? Para aqueles que estão aí no caos, nas trevas, na bebida, no álcool, no vício. É para esses. Para que de alguma maneira eles se arrependam e saiam do sofrimento através de Yeshua. É a terça parte dos anjos que caíram. Então, esse é o problema. Não está escrito isso. Ali fala das estrelas de Apocalipse. Só que pode ser esses poderes dos maziquim. Pode ser esses poderes dos maziquins que atuam em concordância ao opositor, a Satã. Eles fazem parte dessas potestades, principados e forças dominadoras do ar, que Rav Shaul vai falar em Efésios capítulo 6, né? Para sermos revestidos do Senhor e na força do seu poder, para resistir o dia mal, né? Que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra potestades do ar, os principados. Então tem as forças que atuam nas regiões celestiais. Veja como é tão de Deus criado que atua nas regiões celestiais. É nas regiões celestiais que atua, nessas forças, no mundo espiritual. Então, Ju, pode ser que essa terça parte, né, que é chamada ali em Apocalipse dessas estrelas, é toda essa classificação, vou colocar em aspas aqui, em aspas, de anjos que atuam com esta finalidade, tá bom? Mas não existe rebelião. Ou Yeshua mentiu em João capítulo 8. Agora, olha o que eu vou trazer para vocês. Deixa eu beber uma aguinha aqui, vai perguntando aí. Anjos nunca caíram, Juliana, exatamente. Não existe a ideia de anjos caídos. Essa ideia aí foi a ideia errônea lá do queruvim, lá, do que eu li lá sobre os profetas, né? Sobre o que Ezequiel falou, mas Ezequiel não estava falando do anjo caído, não. Tá bom? Não existe essa ideia do anjo caído. Anjos nunca caíram. Existe anjos criados para um propósito e anjos criados para outros. Tudo bem? Mas não são anjos caídos. São anjos que são servos de Deus e executam o propósito que Deus designou a eles. Entenda isso. Agora olha o que eu vou trazer para vocês. Isso daqui vai dar problema para mim. Certeza. Ó. Abre aí 2 Samuel. 2 Samuel 24, gente. Coloca aí, escreva aí, ó. 2 Samuel 24. 2 Samuel 24. Por favor. Pastor, Pois não. antes, responde a pergunta do Ricardo.
O que o Ricardo colocou? Shedins? Isso. Eles não põem aqui obsessor. Como eles tomam posse do corpo físico, igual vemos nas manifestações das ruas. Não, o Shedim sim. O Shedim é a classificação mais baixa. Existem estudos, Ricardo, que falam que Shedim é como se fosse uma... Falar isso é difícil, porque... mas eu vou falar. É como se fosse uma alma penada. Uma alma que não encontrou luz e ele precisa de um corpo. Então ele fica nesse plano físico buscando um corpo para entrar e para habitar. Porque ele não aceita que ele, em tese, desencarnou. Há um estudo que fala sobre isso, tá? Mas é muito complicado falar sobre isso. Por quê? Porque a gente não vai ter muito respaldo das escrituras sobre isso. Vai ter o quê? As manifestações do homem que estava lá, possesso de demônios, né, nas escrituras, cujo eles eram libertos. Aquilo ali era Shedim, que é a classificação mais baixa desses poderes, que precisa de um corpo para se alimentar. Em tese é isso. Ele precisa de um corpo para atuar. Então ele procura casa vazia, que é o que o Evangelho vai falar também, né? Uma entidade saindo, ele fica vagando, procurando uma casa para habitar. Então é a classificação que precisa de uma estrutura física, uma casa, né? Uma matéria, como o corpo do ser humano. E aí, não estando preenchida, por quem? Pela presença do Rua, pela Torá. Pessoa que não tem o preenchimento, está vazio, aí essas classificações têm autoridade para entrar na casa dessas pessoas, entendeu? Na vida dessas pessoas e habitar. E aí só um valente, mais valente que eles, para tirar, no caso Yeshua. Por isso, quando a gente determina em nome de Yeshua, essas entidades aí, esse Shedim cai por terra. Olha lá, vamos lá para 2 Samuel. Cadê você, Samuel? 2 Samuel, meus irmãos. Eu tô com essa Bíblia aqui. Eu tô com hoje a Judaica Messiânica, do Dr. David Stern. Ela é mais chatinha para achar. 2 Samuel, no capítulo 24. Aí, show. Samuel 2, capítulo 24. Olha aqui que interessante. Eu quero ler para vocês, ó. A ira de Adonai se acendeu contra Israel. E ele incitou a Davi a agir contra eles, dizendo: vá, faça o censo de Israel e de Judá. E o rei disse a Iov, o comandante do exército, que estava com ele: vá de forma sistemática por todas as tribos de Israel. O que está acontecendo aqui? Deus dá uma ordem para que Davi viesse fazer o censo a Israel. O censo. Só que o censo, dentro da Torá, não pode ser feito de qualquer maneira. Se você fizer mal, a ira do Senhor se acende sobre você. Veja que quando Israel vai fazer a enumeração dos filhos de Israel, o censo também, né, eles têm que dar meio shekel para que haja uma contagem. Então tem uma forma específica de fazer. Se você não fizer da forma específica, você acaba transgredindo um preceito da Torá. Então a ira do Senhor se acende pela transgressão da mitzvah. E é o que aconteceu. A ira de Adonai se acendeu contra Israel. Agora, eu quero ler o mesmo conteúdo. É o mesmo tema, é a mesma situação. Isso daqui vai abalar você. Vai abalar. Para você entender que, Satã. Não, escuta. Ele é servo de Deus, ele trabalha com propósito. Queira você aceitar ou não. Abra aí 1 Crônicas. 1 Crônicas 21. Por favor, 1 Crônicas. Crônicas 21. Primeira Crônicas 21. Vamos lá. Agora vai bugar a sua cabeça, querido. Meu Deus do céu. Isso daqui vai dar uma confusão pra mim na internet. E nós vamos fazer o corte, viu? 1 Crônicas 21. A mesma situação. Eu vou ler aqui, ó. Como tá aqui. Abre página. Aí. Ó. O adversário levantou-se contra Israel e incitou Davi.
Peraí, mano. Meu Deus do céu. Vou ler de novo. Como que está na sua Bíblia aí? O adversário, que em hebraico é Satã, levantou-se contra Israel e incitou Davi a fazer um recenseamento de Israel. Davi disse a Iov e aos líderes do povo. E aí, gente? Mesma situação. Mesma situação. 2 Samuel 24:1 fala: o Eterno incitou a Davi. 1 Crônicas 21. Rassatã incitou Davi. Peraí, quem incitou? Foi o Eterno ou foi Rassatã? O que vocês me dizem? Põe aqui. Comenta aí. O que vocês me dizem? Foi o Eterno ou foi Rassatã? É a situação do recenseamento, da contagem, da enumeração, do censo. E aí? Quem incitou Davi? Foi Rassatã ou foi o Eterno? É o que eu falo para vocês. As Escrituras, todas as vezes que vai falar que o Eterno fez alguma coisa, Ele mesmo não fez. A atribuição é Ele, porque Ele é o Todo-Poderoso El Shaddai. E toda a ordem sai dele. Mas quem executa são aqueles pela qual Ele criou para executar os beneplácitos da sua vontade. Eita, falei bonito, Salmo 103 fala sobre isso. Anjos, seres magníficos, criados para executar o beneplácito da sua vontade. Eles fazem com que a vontade de Deus seja feita, seja cumprida. Todos os seres. E Yeshua veio na terra, foi oferecer um sacrifício. Também para ele está difícil. Pai, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Quem Yeshua estava expressando? A vontade de quem? A vontade de Deus. E Yeshua estava expressando a vontade de Deus. Rassatã, ele se opôs agora aqui a Davi, incitou a Davi, o opositor, se opôs. Peraí, mas não falou que era Deus que se opôs a Davi, que incitou a Davi, agora é Rassatã que incitou? É, porque Rassatã é a ferramenta para apertar o servo de Deus, entendeu? Tem que apertar, é a morsa de Deus, é o Rassatã. E ele só atua se você der legalidade. Se você está ali em obediência. Se Davi tivesse feito o censo como era para ser feito, ele teria sido incitado por alguém? Não, porque ele fez o que deveria ser feito, como deveria ser feito. Então, quando você pratica o que tem que praticar, Satanás não vai atuar na sua vida. Quando você não faz, aí dá ruim, porque aí ele vem para se opor ao seu caminho, para te fazer desviar, para te apertar, para te fazer sangrar, para você entender que você está fazendo errado, que você precisa corrigir, você precisa da Techuvá, você precisa de Yeshua, você precisa de Torá. Eita glória, é forte, irmão. Conseguiram pegar isso daí, irmãos? Foi o Eterno que deu ordem a Rassatã. Exatamente, Leonardo. Aí, ó. Foi o Eterno que deu ordem a Rassatã. O Eterno não põe a mão para fazer. Ele não põe a mão para fazer. O braço forte do Eterno é Yeshua, o braço resgatador. Resgataria os filhos de Israel com o braço forte, Gaal, aquele que pagou o preço para redimir. Né? Vai ter o Pêssaro agora. Terceiro cálice do Pêssaro é Gaal, redenção, resgate. Preço que foi pago. Quem é o braço de Deus que alcança a multidão de pessoas? Yeshua. Por isso que ele é a destra do Deus Pai. Destra é braço forte. Entendeu? Olha a metáfora de sentar à destra. A destra é braço forte. É ele que resgata as pessoas para Deus. Porém, o Eterno tem um braço só? Não. O que é ser braço? É ser a execução da vontade de Deus. Ser braço é fazer o que tem que fazer. É a execução do serviço. Então, o Rassatã, ele tem o serviço dele e ele faz. Yeshua tem o serviço dele e ele faz. Os anjos, as classificações dos querubins, dos serafins, né? Os arcanjos, eles têm as funções deles e eles executam. Agora, cabe eu e você executarmos a nossa missão. E para isso eu estou aqui. Papiará é isso, acerte o alvo. Entende? Para que você
Pare com todo esse pavor que os crentes ficam colocando. Você precisa fazer curso de batalha espiritual. Você precisa arrastar para cima e comprar o meu curso. Você precisa... Para com isso. Oh, para. Você precisa aprender a Torá. Você precisa aprender a orar. Você precisa aprender os quesitos da palavra e fazer o seu serviço a Deus de maneira certa. Você precisa acertar o alvo. É isso que você precisa fazer. Fazendo isso, as bênçãos vêm e te alcançam. E as bênçãos do Senhor enriquecem no acrescentador. Se você é abençoado, as bênçãos enriquecem no acrescentador, Satanás ele trabalha na dor. Ele vai trabalhar na tua vida? Não. Por isso, agora chegamos quase no final. Por isso que primeiro, Tiago, Jacó, irmão de Jesus, no capítulo 4, versículo 7, ele fala, sujeitai-vos a Deus. Como que eu me sujeito a Deus? Cumprindo o que Ele quer. Fazendo a vontade dEle. Resistir ao diabo. O que é o diabo? As tentações. Aquilo que vai vir para me desviar da minha sujeição a Deus. E o diabo fugirá de vós. Oh, meu Deus do céu. Isso é muito lindo. Deixa o meu amigo aqui pegar uma aguinha para mim. Obrigado. Isso é maravilhoso. Quando você tem essa clareza, irmão, tudo se resume em obedecer a Deus. E ficar firme nesse propósito. Porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Obrigado, meu lindo. Tem mais alguma pergunta? Vamos lá. Toda vez que o povo de Israel faz o que era mal aos olhos do Senhor, Deus entregou o povo nas mãos do inimigo. Aí, toda vez. Por quê? Porque os inimigos, os adversários, entenda isso, eles trabalham também com uma finalidade. Entendeu? Se Israel fizer o que é bom aos olhos do Senhor, o Senhor não os entrega nas mãos dos adversários. É a mesma coisa um filho. Quando o filho faz o que é mal aos olhos do pai, o que o pai faz? Corrige o filho. E o pai corrige o filho porque o pai não ama? Ou o pai corrige o filho porque ama? Poxa, dar cintada no meu filho dói mais em mim do que nele. Mas às vezes se faz necessário. Porque a cinta é uma ferramenta de justiça para mostrar para o meu filho que ele está no caminho errado. E que se ele continuar nesse caminho errado, não sou eu mais que vou dar uma cintadinha nele. É a vida que vai arrebentar ele e todas essas forças espirituais que vai escravizar ele nas coisas erradas. Entendeu? E ele vai sofrer e padecer mais. Então, já estou ensinando ele a fazer escolhas certas. Porque quem faz escolhas certas não sofre o dolo, né? A dor. Entende isso? Então, por que o Eterno nos colocou aqui para sermos julgados? Não, já foi. De novo, mano. Tiago, já falei. Lê minha pergunta, pastor. Então, por que o Eterno nos colocou aqui para sermos julgados, pastor? Obrigado. Eu já respondi. Acho que ele perdeu. Eu acho que você perdeu. Aí depois você vai ter que assistir de novo, meu querido. Já respondi. Ele não colocou aqui para você ser julgado. Entendeu? Você queria estar na onde? Em Marte? Vênus? Plutão? No céu? Eu quero habitar no céu. Não, querido. Ele criou uma terra maravilhosa que os homens destroem. A terra maravilhosa. Os homens destroem. A terra, ela está da forma que está por causa do pecado. Entenda isso. O homem era para usufruir de todo o benefício que Deus criou. Foi isso que eu falei. Agora, quando o homem transgride o propósito da criação, Deus tem as suas ferramentas de justiça. É isso. Por isso que, escuta. Você vai entender agora, Tiago. Vou responder agora. Agora você vai entender. Romanos 8. Não há condenação para quem está em Cristo Jesus. O que significa isso? Quem anda como Yeshua andou, quem faz o que Yeshua fez, quem pratica a Torá como Yeshua praticou, não vai ser julgado. Não vai ser julgado. Por quê? Não há condenação para essa pessoa. Se não há condenação, não há um tribunal. Por que não há um tribunal? Porque ela faz o bem. Como que uma pessoa que só faz o bem vai ser julgada? Não. Quem vai ser julgado? A ferramenta de justiça, de julgamento, é para quem faz o mal. É para quem transgride. E aí, existem os seres que atuam agora, trazendo essa justiça, esse sofrimento, nessas dores, para que a pessoa se arrependa e saia dos erros que ela está cometendo, entendeu?
para que ela saia desses erros que ela está cometendo e aí encontre a paz em Yeshua. Se ela praticar o mandamento, continuar na prática do mandamento, não há condenação. Mas Jesus disse que a maioria vai para o inferno. Ah, não. Esse Tiago, você só pode ser evangélico. Tiago, me mostra aí de onde que Jesus disse isso. Ele falou, não é do inferno que você acredita que Roma disse lá. Ele falou de um lugar, tudo bem, que traduziram, se transformou nesse inferno. Que haverá ranger de dente, né, fogo, o diabo vai estar espetando você com garfo. Olha essa ideia. O diabo vai estar te espetando com... Essa ideia é romana, querido, é para pôr medo nas pessoas. Entendeu? O que é o inferno bíblico? É a destruição da alma. Porque existia um lugar em Jerusalém que queimava os lixos de Israel. Esse lugar, né, teve a conotação de inferno, né, se eu não me engano, Geena. Uma conotação do inferno, do lugar que deteriora, queima. Essa é a segunda morte. Então, a igreja pregou muito sobre o inferno, não sei o quê. E aí aqueles crentes doidos que ficam, não, eu visitei o inferno, e lá não sei o quê. Ah, pelo amor de Deus, mano. Por que os crentes atual visitou o inferno e nenhum outro visitou? Nenhum outro. Abraão, eu não vejo Abraão falando, mano, morri, fui lá no inferno e ressuscitei. Isaac, Jacó, Moisés, os profetas, ninguém. Só os crentes atual que morreu, foi pro inferno, viu o capeta e falou, não, agora me arrependo, eu não quero ir pra lá não, que o negócio é estreito. Ah, você acredita mesmo nesses testemunhos, querido? Tô falando que a crença é complicada. Então entenda o original. Ó, pra você, Thiago, pesquisa o que é inferno no original, aí você vai entender. A porta larga de Mateus, leva à destruição, porta larga é desobediência. Porta estreita, Yeshua. João 10, versículo 9. Eu sou a porta das ovelhas. Aquele que entrar por mim, entrará, sairá, encontrará pastagem. É o que eu falei. Quando você aceita Yeshua e cumpre os mandamentos como ele cumpriu, pelos métodos de Yeshua, o que vai acontecer? Você que entrou na porta estreita, que é o caminho da salvação, você não vai sofrer o dano de ser atormentado, de ser atacado por todas essas entidades, entendeu? Só é atacado quem não entra na porta estreita, a porta larga, a porta da perdição. E as pessoas que estão na perdição, elas estão sofrendo, entendeu? De alguma maneira. Sofrendo no casamento, sofrendo na vida, tá dependente químico, tá sofrendo, tá, enfim. Ou tá sofrendo financeiramente, de alguma maneira tá sofrendo. O que eu não entendo é que o objetivo de Deus nos colocar aqui. Irmão, você parece que você está num quadro de depressão, mano. Entendeu? Você parece que está desgostoso da vida. Você cumpre mandamentos, Tiago? Você guarda Shabat? Quais são os mandamentos que você cumpre? Se a sua vida está desgostosa é porque tem ataque. E se tem ataque, é porque você não está fazendo o que deveria ser feito. Então se arrependa, tem chuva, se conecte com Jesus, aprenda os mandamentos, pratique os mandamentos. Por que minha vida está da hora? Gostosa, eu amo essa terra. E eu não quero morrer de jeito nenhum. Não quero. Queria que Jesus voltasse e a gente já trabalhasse no Armagedon, já para restaurar tudo e já da hora. Entendeu? A vida é da hora para quem busca isso. Agora parece que você está até num quadro depressivo, irmão. Então sai dessa daí, viu? Sai daí. Ô, glória. Tem um pastor que faz isso, né, lá do Rio de Janeiro. Somos criaturas dele e temos o livre-arbítrio. E os Nefilim citados em Gênesis, meu Deus do céu, já é outra matéria, terra. Hoje nós estamos falando do Rassatã e das entidades. Os Nefilim é outra coisa. Pastor, eu acho que entendi o que ele está falando. Então chama ele no PV e explica lá, Vaz. Tá depressivo, frustrado, sei lá. Não, coitado. Ô Leonardo, vamos ter misericórdia do irmão. Às vezes ele tá mesmo depressivo. Justamente, pastor. Se eu pudesse escolher, eu escolheria não estar nessa situação. É o que eu tô falando, Thiago. Então você tá na live certa, irmão. Entendeu? Só que eu não vou alisar nas palavras, porque você é homem. O que eu vou te orientar? Meu,
Crê em Yeshua como Messias de Israel. Faz o que ele fez. Aprenda sobre os mandamentos e põe em prática. As bênçãos de Deus virão sobre a tua vida. E as bênçãos não acrescentam dores. Não acrescenta dores. Uma pessoa abençoada, ela não sofre. Entendeu? Quem está no sofrimento são pessoas que descumprem o mandamento. E para quem descumpre o mandamento vem maldição. E a maldição traz consigo toda essa força dos maziquins, das entidades que atuam e que machuca e fere a vida das pessoas. E aí a pessoa fica desgostosa de viver. Só que isso é tolice, porque existe uma maneira, ó. Olha essa placa aqui, ó. Olha essa placa aqui, ó. Techuvá, caminho do retorno. Muda de direção a tua vida, mano. Volta, se conecta aqui com a gente, me chama no PV. Eu vou te ajudar, mano. Sai dessa vida aí, eu vou te ajudar. Beleza? Me chama no PV. Sai dessa vida aí que eu vou te ajudar. Amém, meus amados? É isso aí, o programa hoje foi esse o tema. E por isso que você tem que se conectar. Por isso que você tem que conectar os seus amigos. Por isso que pessoas têm que estar aqui. Nós temos que tirar as pessoas da desobediência a Deus. Da zona de sofrimento. Pô, viver uma vida de sofrimento não é viver, meu. E nós estamos aqui para você acertar o alvo. Acertar o alvo traz bênção. Errar o alvo traz maldição. Ninguém quer viver uma vida amaldiçoada. Nós todos estamos aqui para viver uma vida abençoada. Qual que é a vontade de Deus? Boa, perfeita e agradável. Sabe? Jó, no final do capítulo de Jó, o que ele vai falar? Senhor, agora eu sei. Agora eu sei. Sabe? Que tudo o Senhor pode. E nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. Jó 42, verso 2. Qual é a vontade de Deus para a tua vida? Eu é quem sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor. Olha isso, Thiago. Pensamentos de paz, shalom, e não de mal, para vos dar o fim que espereis. Deus quer dar shalom, porém as pessoas descumprem o mandamento. Quando elas descumprem o mandamento, elas escolheram as trevas, ela escolheu o caos. E Deus respeita escolhas. O caminho da bênção é a obediência. Quem escolhe a obediência recebe bênção. O caminho da maldição é a desobediência, maldição e dor. Qual que você escolhe? O inimigo não trabalha na bênção, ele trabalha na maldição, no caminho da maldição e da dor. Então sai desse caminho de maldição e entra no caminho de bênção. Deus será na tua vida. Amém? Baruch Hashem. Gente, muito obrigado por vocês estarem conectados. Né? Compartilhe as informações, nós vamos fazer os cortes dos vídeos. Né, dos nossos programas anteriores, só dando feedback para vocês, nós acabamos perdendo muito conteúdo que foi editado. Eu não sei se alguém entrou, hackeou, não sei o que aconteceu, porque até no meu Instagram eu não tenho mais a página da igreja. Até no meu Instagram eu não tenho mais a página da igreja, então os nossos cortes lá, que foram feitos, né, que estava com 1 milhão de visualizações, 800 mil, 600, sumiu do Instagram, né? Mas nós estamos aqui para trabalhar, então ajude a gente a divulgar. Se for necessário, eu começo um canal de novo. Se alguém hackeou, fez alguma coisa, começamos de novo. Só que eu preciso da ajuda de vocês da divulgação, para que a restauração aconteça. Para que as pessoas, assim como o Thiago, que está numa zona de sofrimento, está num momento difícil da vida dele, possa encontrar uma palavra que traga ele para um momento da hora. Minha vida já foi ruim, poxa. E agora eu vivo uma vida da hora. Eu já tive momentos que eu não queria mais viver. Porque estava sendo acometido de várias forças ruins. Mas agora não, de jeito nenhum. Eu quero viver e viver com abundância cada dia mais. Entendeu? Para a gente alcançar, para a gente ser instrumento de Deus. Vamos fazer isso, conto com vocês. Printa a tela, me marca nas redes sociais, marca a página da igreja, deixa o seu like, mete o dedo aí no like aí. Like. Põe o dedo aí, Terra, que eu não estou vendo aí. Aí, comenta. Compartilha, nos ajude, tá bom? Seja um restaurador. Que Deus te abençoe e te guarde. Até o próximo programa, se Deus quiser.